Olá, muito boa tarde para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Daqui a pouquinho, às 2 da tarde, vai começar a 59ª sessão ordinária do ano. E vai começar, como vocês que estão acostumados a acompanhar já sabe, quem está chegando agora para assistir vai aprender, começa com o pequeno expediente em que até 6 vereadores podem se manifestar por até 5 minutos. Na sequência, você vai acompanhar a Tribuna Livre, que hoje tem um inscrito, o senhor José Roberto Briziguelo. E você também pode se inscrever para falar sobre o problema do seu bairro, da sua região, na Tribuna Livre. Para isso, basta comparecer aqui na Câmara Municipal com 48 horas de antecedência. Você vai até a diretoria de plenário, trazendo o seu documento, o seu título de eleitor e o comprovante das duas últimas eleições, para você poder também se manifestar na Tribuna Livre. Na sequência, começa o grande expediente. O grande expediente hoje está curtinho, tem apenas 7 itens para serem deliberados. 5 deles são requerimentos e 2 são projetos de lei. 3 dos requerimentos são de autoria do vereador Romildo Santos, do PSDB. Ele solicita informações sobre os valores arrecadados com multas de trânsito no município de Guarulhos nos últimos 5 anos. Solicita ainda informações sobre agentes de trânsito e também aplicação de multas na Avenida Otávio Braga de Mesquita nos últimos 12 meses. Ele também questiona o remanejamento de verbas para cobertura de despesas do exercício anterior e também para investimentos em obras e instalação para habitação. Depois, quando terminar o grande expediente, começa então a ordem do dia, que tem 21 itens. 11 deles possuem parecer, ou seja, podem ser discutidos e aprovados ainda hoje. De todos esses itens, 7 são projetos de lei em segunda discussão, ou seja, se eles forem aprovados, eles podem ser enviados para a sanção do prefeito. Entre esses projetos está um de autoria do vereador Toninho Magalhães Filho, do PTC, ele que trata da concessão do adicional de periculosidade a professores da rede municipal de ensino que trabalhem em regiões com altos índices de violência. Também há outros projetos, para serem deliberados, para serem aprovados ainda hoje, para serem discutidos e votados ainda hoje. E esses projetos eles tratam da denominação de ruas e de praças, e também tem o projeto de autoria do professor Jesus, do PDT. Esse projeto ele trata do programa de orientação e assistência a pacientes com patologias neurológicas crônicas e agudas com o auxílio de profissionais de fisioterapia no lar. Há também 10 projetos para serem discutidos pela primeira vez, em primeira discussão, 3 deles com parecer. Bom, agora você vai acompanhar todos os detalhes na nossa transmissão ao vivo e na íntegra aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Tudo bem. Primeiramente, uma boa tarde a todos. Eu venho hoje
para essa tribuna para falar sobre algumas coisas, algumas demandas e alguns projetos para a nossa cidade de Guarulhos e para o meu bairro Taboão. Uma demanda para o meu bairro Taboão, que nós estamos lutando faz um bom tempo e não estamos conseguindo, é que a rua Capivari, rua essa hoje, que é mão dupla, que essa rua se transforme em mão única. E essa mesma rua, Rua Capivari, nós, esses dias atrás, tivemos uma reunião com o pastor Jaime e com o Zé Luiz para pedir um muro de arrimo, coisa essa que nós já havíamos pedido durante um bom tempo via Conseg. Mas só que agora nós temos nessa mesma rua, Rua Capivari, hoje, uma placa de um vereador lá. E nós ontem entramos em contato com a Proguaru e com a outra secretaria, a qual a Maria Helena é ou era a secretária dessa secretaria, e o professor, o pastor Jaime, falou para mim que essa obra está sendo feita pela Proguaru. E fora isso, tem uma outra demanda grande no Taboão, nós estamos tentando há muito tempo e não estamos conseguindo. É que a Estrada Elenco, há anos atrás, era a mão nos dois sentidos. Hoje em dia, ela está a mão sentido delegacia, sentido 9º Distrito Policial, ela está no sentido Dona Eusébia. Pedimos ao Transporte e Trânsito que transformasse no sentido que era antigamente. Uma outra demanda para a região que estamos lutando há um bom tempo é que na Maria Elisa, na frente da UBS Taboão e do colégio, que consigamos que ali tenha um semáforo, ou um farol ou uma lombada. Uma outra coisa que estamos tentando há algum tempo conseguir na frente do Hospital Geral do SECAP, que a Secretaria de Transporte e Trânsito retorne o ponto de ônibus para lá, ponto esse que tiraram de lá. Uma outra luta nossa grande é que nós, na Policlínica Paraíso, nós tínhamos na Policlínica Paraíso GCM na nossa unidade 24 horas por dia no ar. Hoje em dia não temos mais. Nós estamos lutando há um bom tempo para que tenhamos isso de novo. Nós já tivemos contato com a Comissão de Higiene e Saúde, já tivemos contato com a Comissão de Segurança Pública da Câmara e pedimos aos ilustres vereadores da Casa que nos ajude nessa causa. É que é uma unidade de saúde que funciona 24 horas por dia no ar, que necessita ter GCM nessa unidade 24 horas por dia. E hoje nós só temos nessa unidade uma ronda, algumas vezes, na nossa unidade. Uma outra solicitação que eu faço é que hoje nós sabemos, infelizmente, que a Policlínica Paraíso, que é administrada hoje pela Santa Casa de São Paulo, não vai ser mais, pelo visto. E que nós, não só nós conselheiros da unidade, como nós sabemos que a população do bairro Taboão e adjacências é muito bem atendido pela unidade, nós pediríamos aos ilustres vereadores que nos ajudassem nisso, que a futura que venha a tomar posse da Policlínica Paraíso continue da mesma forma, o atendimento continue da mesma forma, sendo que lá
não só os conselheiros gestores das unidades, como a população local, tem livre acesso tanto à doutora Graciane, tal qual ao Caio, para fazer qualquer reclamação. Pediria a colaboração de cada um de vocês. Uma outra solicitação que eu pediria aos senhores vereadores que nos ajudassem é que, infelizmente, nós, na cidade de Guarulhos, nós temos uma empresa chamada SAEG, Saneamento de Esgoto de Guarulhos, o qual se cobra taxa mínima. E além de cobrar taxa mínima, que eu acho que é uma coisa indevida, se cobra 80% a 90% do valor da conta de água em esgoto. Sendo que a cidade de Guarulhos hoje está mais ou menos com 50% mais ou menos por cento da cidade com esgoto na cidade. E 100% da cidade de Guarulhos paga taxa de esgoto. E esse esgoto que está na conta subentende que é esgoto tratado. E fora isso, eu parabenizo alguns vereadores da casa por alguns projetos. Um deles é a professora Marisa de Sá, pelo projeto que ela tentou fazer na casa sobre o cartão bom. Na minha opinião e de muitas pessoas, foi uma ideia boa, mas infelizmente, muitas vezes por barrar, é porque talvez o vereador não possa fazer projeto que gere custos ao município, talvez por isso não passou. Mas, na minha opinião e de muita gente, foi um projeto bom. Outro projeto de vereador, do projeto do vereador Edmilson Sarlo, com relativo às câmeras nos colégios. Seria um projeto bom, também não passou pela mesma, foi aprovado na época pelo então presidente da Câmara, Eduardo Soutur, e foi vetado pelo prefeito Outro projeto bom também foi da vereadora Marisa de Sá, com relativo aos mototáxis. Seria um projeto muito bom, mas só que, na minha opinião, de alguns, infelizmente, aquele projeto só teria um problema, que seria os capacetes, que várias pessoas iam usar o mesmo capacete. Isso talvez daria algum problema de saúde às pessoas. E um outro projeto que eu pediria à casa que fizesse, os vereadores da casa, ou os vereadores da Comissão de Segurança Pública na casa, que fizessem esse projeto, sobre os motoqueiros, os quais prestam serviços às pizzarias da cidade, que, devido a algumas reuniões que nós estamos tendo, não consegue, nós estamos tendo a notícia que tem muitos mototaxistas prestando esse serviço, estão fazendo coisas indevidas. Pediria aos ilustres vereadores, e se possível aos vereadores da Comissão de Segurança Pública, que fizesse algum projeto para com que os taxistas tivessem a placa da pizzaria, o nome da pizzaria, telefone da pizzaria, para que as pessoas soubessem de onde que é aquele mototaxista. Uma outra solicitação que eu faço, essa eu tenho certeza, infelizmente, não seria para os ilustres vereadores da cidade. Seria para o senhor prefeito, é que desse isenção de impostos, alguma coisa, para que as empresas fossem até os bairros, para com isso gerasse emprego para as populações dos bairros das nossas cidades. Só seria isso que eu teria a falar. Muitíssimo obrigado e uma boa tarde a todos. Passamos ao grande expediente.
Convoco sessões extraordinárias, tantas quantas necessárias, uma após a outra, no dia 30 de outubro, quinta-feira, após o término da sessão ordinária, para apreciarmos até a sua fase final dos seguintes projetos de lei de autoria da mesa, tratando da estrutura pessoal desta edilidade, de resolução de autoria da mesa, fixando os subsídios dos vereadores para a próxima legislatura, de emenda ALON de autoria da mesa, aumentando o número de vereadores para a próxima legislatura. De acordo com o DGE. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Marcelo Seminal. Pelo artigo 151. Com a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha nesta casa e pela TV Câmara, eu gostaria de falar um pouco sobre um projeto de lei que a gente acabou não votando na sessão passada. Acabou que não teve quórum e eu provavelmente não vou poder ficar até o final da sessão, porque eu tenho uma consulta e vou precisar me ausentar. Então, na verdade, eu gostaria de deixar aqui o meu recado, o meu apelo, com relação ao projeto. Primeiro, né, esse projeto, algumas pessoas ficaram em dúvida, ele só versa sobre você eliminar, você revogar uma lei que proíbe o transporte de passageiros no terminal do aeroporto de Cumbica por vans, né? Por que isso? Porque hoje, atualmente, quem tem feito esse transporte, que não é ligado à GRU Airport, tem sido autuado. Então, aqui, eu não represento interesse de dono de hotel, eu não represento interesse de dono de estacionamento, aqui eu represento o interesse das pessoas que fazem uso do aeroporto de Guarulhos, inclusive eu mesmo. Então, eu gostaria que cada um e cada uma aqui fizesse uma reflexão a respeito sobre esse projeto. Gostaria que o projeto fosse aprovado, e infelizmente eu não vou poder ficar aqui para a votação, mas que cada um e cada uma reflita sobre a necessidade da aprovação. Se nós não revogarmos essa lei, vereador Samuel Vasconcelos, nós, como fiscais da lei, teremos que estar lá dentro do aeroporto para poder fiscalizar a GRU Airport, porque a GRU Airport não permite que se faça o embarque e desembarque com transportes de van, mas a própria GRU faz o transporte nas vans. Então, quem usa aqui o aeroporto e deixa o carro no edifício garagem, você deixa o seu carro lá no edifício garagem, pega uma van e vai para o Terminal 1 e para o Terminal 2. Então, se a gente não revogar essa lei, eu convido a todos os vereadores que a gente, no nosso papel de fiscalizador, passemos a ir todos os dias, vereador Lamé, que assina esse projeto junto comigo, no aeroporto lá, para pedir também a fiscalização e a autuação das vans da GRU Airport, porque a lei diz que não é permitido o transporte por vans e não diz que exceto as vans da GRU Airport. Então, se a lei vale para todas as pessoas que não são da GRU, vale para a GRU também. Então, gostaria de deixar todo mundo aqui à vontade com relação a isso e ouvindo um pouco os meus argumentos e quem sabe a gente consiga aprovar essa lei no dia de hoje. Então, muito obrigado a todos. Eu acho que eu volto a essa tribuna somente na terça-feira, presidente, quando as eleições já vão ter ocorrido, né? Quero deixar aqui uma saudação especial para os companheiros de PT que lutaram esse tempo todo para poder fazer essa eleição da maneira mais justa possível, mais limpa possível, e tenho certeza que reelegeremos a companheira Dilma Rousseff para mais 4 anos, vereador Lamé. E aí depois da Dilma Rousseff vem o nosso principal jogador, que está jogando a Dilma, depois vem o Lula. Então, e o Lula de novo, então 2026, Geraldo, a gente conversa. Um abraço e até a próxima. Encontra-se sobre a mesa a ata da seguinte sessão. 58ª sessão ordinária de 21 de outubro de 2014. Está aberta a palavra. Presidente. Os vereadores favoráveis permanecem com instância, votarem se manifestem. Aprovada. Solicito às lideranças partidárias que procedam suas indicações para a composição da comissão que deverá analisar o PL de número 4092/14, que trata do orçamento para 2015. Pela ordem, presidente. Artigo 151. Com a palavra, vereador Geraldo Celestino. Senhor presidente, após ouvir a piada de mau gosto do vereador Marcelo Seminaldo, que já se retirou da sessão, falando em 2026, não entendi muito o que ele falou. O Geraldo Alckmin em São Paulo deu uma lavada dos candidatos de oposição aqui. Sem água, deu uma lavada em todo mundo. Então, mas o microfone está aqui para falar aquilo que a pessoa quer.
e nós temos que ouvir. Eu vou fazer um pronunciamento, senhor presidente. Nós estamos em campanha nas ruas, está concorrendo ao segundo turno a Dilma e o Aécio. E nós, dentro do município de Guarulhos, nós sempre nos pautamos pelo respeito aos adversários. Eu acho que nós temos divergências sim, que são grandes, mas no trato com as pessoas, eu acho que tem que existir o respeito em primeiro lugar. E sempre quando tem alguma atividade do Partido dos Trabalhadores no centro de Guarulhos, geralmente o presidente do PT nos liga pedindo para a gente colaborar para retirar o nosso pessoal. E assim o fazemos. E quando é ao contrário também, que tem atividade do PSDB, nós dialogamos com o PT e pedimos para retirar e somos muito bem atendidos. Mas nós temos aqui dentro do município de Guarulhos alguns secretários que se acham mais real do que o rei. Eu não vou falar um palavrão em respeito ao plenário, em respeito ao nosso poder legislativo, em respeito à população de nossa cidade, ao telespectador que está assistindo a TV Câmara em casa, como líder da bancada de oposição, senhor presidente. Eu não vou usar esse adjetivo. Nós temos o secretário de comunicação do município de Guarulhos, o senhor Jaime Aparecido Silva, porque já tem aparecido, porque ele quer ser mais real do que o rei. E um diretor que se chama Ricardo, que já foi bancário aqui no município de Guarulhos, que conseguiu um cargo de diretoria puxando o saco das pessoas, babando o prefeito. E nós estávamos na terça-feira aqui na Paulo Facchini, fazendo campanha do nosso candidato Aécio Neves, e nós colocamos o nosso caminhão na Paulo Facchini, num recuo da rua, em frente a uma loja de pneus que estava fechada, porque já era mais de 18 horas. E nós ali fazendo campanha, o que aquele meliante, que eu vou chamar de meliante, incompetente, porque está lá no cargo, porque ele, eu não vou falar um palavrão de novo, meliante do Jaime Silva, o dono, se sentindo dono da cidade, além de se portar inadequadamente como secretário, falando palavrões na Avenida Paulo Facchini, que é o secretário de comunicação, chamou a guarda municipal para retirar o nosso caminhão. E a guarda municipal não atendeu, que passou lá, viu que o caminhão não estava atrapalhando. Ele, não contente, ele chamou o trânsito e ligou pessoalmente para o secretário de Trânsito e Transporte, Atílio Pereira, ele e o Ricardo. E o Ricardo, com toda aquela vontade de atender o seu chefe, de pensar que estava agradando o PT, foi lá e fotografou o caminhão também. Chegou os agentes de trânsito, eu me dirigi até o agente de trânsito e falou: ó, vereador, não está atrapalhando nada, não está atrapalhando o fluxo de veículos, o senhor está em área de recuo, a loja está fechada, só que está em guia rebaixada. Eu falei: olha, nós estamos numa campanha eleitoral, e dentro da campanha, você tem que estar falando com a população do município de Guarulhos. E o PT também usa o caminhão no calçadão, coloca carro meia roda em cima da calçada, e em momento algum nós catamos o telefone para chamar a polícia. Mas o incompetente, o meliante do Jaime Aparecido Silva, não contente, continuou forçando e exigiu que os agentes de trânsito efetuassem a multa no nosso caminhão. Além de estar lá fazendo campanha com dinheiro público pago pelo bolso dos contribuintes e exerce um cargo de secretário de uma secretaria importante, ele deveria ter um respeito com os adversários, porque o mundo gira e o PT não é eterno, o PSDB não é eterno. Nós passamos nessa vida, amanhã não posso ser mais vereador aqui nessa casa, então eu estou fazendo essa denúncia, que o prefeito tome providências, eu não me responsabilizo a partir de hoje pela nossa militância, apesar de ter conversado que nós somos contra qualquer ato de violência, eu não me responsabilizo que pode haver algum confronto nessa questão de bandeiraço, porque eu sei que ele está com a equipe nas ruas.
Vamos tentar evitar. Mas pessoas como Jaime Silva não têm competência para exercer um cargo de secretário de comunicação do município. Ele trabalha com a comunicação e nós estávamos fazendo comunicação. E ele não respeitou, senhores vereadores. Então eu espero que o prefeito tome as providências. E enquanto eu for vereador nesta casa, esse secretário terá o vereador Geraldo Celestino no encalce dele. Ele e o Ricardo. Estive ontem pessoalmente na secretaria, por sorte ele não estava lá, porque ele ia ouvir umas verdades na frente dos seus funcionários, e eu vou lá fazer uma visita a ele. Vou fazer uma visita educadamente e vou dizer para os funcionários quem é Jaime Silva, o Jaime Aparecido. Ele não gosta que chame ele de Aparecido, mas já tem o nome de Aparecido no sobrenome deles. Então, senhores, eu acho que quem vai decidir as eleições no domingo são os eleitores. E ele estava nervoso porque a maioria que passava na Paulo Facini pedia adesivo do candidato Aécio Neves. E ele começou a perder o controle emocional. E um cara que é secretário, Lamé, ele não pode perder o controle emocional. Ele tem que respeitar os seus adversários, respeitar as mulheres que estavam ali, falando palavrão juntamente, puxando o couro de palavrões, juntamente com a sua assessoria da Secretaria de Administração, a Secretaria de Comunicação. Então tem muitos petistas que recebem um salário e não tem ideologia, Samuel Vasconcelos. A ideologia dele é do salário e ideologia de comissionado. Porque se amanhã o PSDB for governo, tenho certeza, se oferecer um cargo para eles, eles vão correr e vão aceitar, porque não tem ideologia. Então, senhores, vou deixar bem claro ao prefeito municipal e ao Partido dos Trabalhadores: enquanto esse senhor for secretário, eu estarei no encalce, porque esse senhor meliante não tem condições de ser secretário, principalmente numa secretaria importante, que é a Secretaria de Comunicação do nosso município. Pela ordem, vereador Samuel Vasconcelos. Pelo 51. Palavra. Senhor presidente, nobres pares, público presente, aos que nos assistem pela TV Câmara, usar esse expediente para falar de uma conquista dos moradores ali do Jardim Rosa de França, uma região onde o doutor Alexandre Dentista tem grande atuação, onde várias lideranças da nossa cidade têm base eleitoral. Mas na última terça-feira, prefeito Sebastião Almeida, juntamente com a Secretaria de Meio Ambiente, atendeu uma reivindicação antiga daquela população. Uma praça que tem lá um bonito espaço que antes estava feio, que é conhecido como Praça dos Namorados. Mas, pasmem os senhores e as senhoras, que a Praça dos Namorados estava um lugar que não dava para namorar. E atendendo a comunidade, atendendo o empenho de parlamentares, o prefeito levou para aquele lugar um lindo parque, uma praça bonita, com academia, área de caminhada. E eu quero parabenizar o secretário de Meio Ambiente, porque muito se empenhou para que aquele espaço fosse reformado, totalmente reformado. E também isso prova de que a Prefeitura de Guarulhos tem obras em toda a cidade. Eu tenho dito que nós temos transformado essa cidade. A população tem visto que nos últimos anos a cidade de Guarulhos tornou-se uma cidade atraente. A prova são os grandes empreendimentos que estão nesta cidade. As pessoas que visitam Guarulhos sentem desejo de morar em Guarulhos. Então nós temos que cada vez mais amar a nossa cidade, defender a nossa cidade, porque a nossa cidade está numa cidade cada vez crescendo mais e nos dando prazer pelas obras que nós vemos em toda a cidade. Obrigado. Item 1, senhor secretário para a leitura.
É o lento expediente, né? É esse aqui? Item 1º, leitura, discussão, votação, requerimento 4287-2014. Informações referentes a acesso da rua João Jamil Zarif ao aeroporto de Guarulhos. Vereador Leandro Balcone Pereira. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permanecem com questões, contrários se manifestem. Aprovado, encaminha-se. Item 2. Leitura, discussão, votação, requerimento 4309-2014. Informações firmado entre a Prefeitura de Guarulhos e a empresa Plano e Plano, responsável pela construção, condomínio Fato Esporte, Gilvan Passos. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permanecem com questões, contrários se manifestem. Aprovado, encaminha-se. Item 3. Leitura, discussão, votação do requerimento 4311-2014. Informações, valores arrecadados nos últimos 5 anos de multa de trânsito em Guarulhos. Vereador Romildo Santos. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permanecem com questões, contrários se manifestem. Aprovado, encaminha-se. Item 4. Item 4, discussão e votação do requerimento 4312, informações sobre remanejamento de verbas para cobertura de despesas de exercício anterior para investimento em obras, instalações e habitação. Romildo Santos. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permanecem com questões, contrários se manifestem. Aprovado, encaminha-se. Item 5. Discussão e votação do requerimento 4313-2014, informações sobre agentes de fiscalização, aplicações de multa de trânsito na Avenida Otávio Braga Mesquita nos últimos 12 meses. Romildo Santos. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permanecem com questões, contrários se manifestem. Aprovado, encaminha-se. Item 6. Deliberação do projeto 4294, autoria da Prefeitura Municipal. Autoriza o poder conceder auxílio, moradia e alimentação para médicos residentes participantes do programa Residência Médica no município de Guarulhos e da outras providências. Consulta caso presente projeto de deliberação. Solicita aos seus vereadores que dirigem seus terminais para o voto eletrônico. Vereador Edmilson Americano, vereador Ramos da Padaria, vereador Cláudio Pezão, vereador Luiz Mato Grosso, vereador Paulo Sérgio, vereador Toninho da Farmácia. Encerrada a votação, considerado as comissões. Item 7. Deliberação do projeto de lei 4304-2014, autoria, professor Jesus, concessão de título ao senhor Laudirley Ferreira Dourado. Empresário. Professor Jesus, autor. Consulta caso presente projeto de deliberação. Solicita aos seus vereadores que deixem seus terminais para o voto eletrônico. Não tá. É o sobrenome do cara. Firme, mano. E o cara lá? Tá infernizando pra caralho. Mas já meteu uma ação, né? Eu acho que eu não vou pro pau também, velho. Mas vai tomar no cu, pô. O cara que eu tô com sede daquele Jaime, rapaz. Hã? O cara da comunicação. Vereador Ramos da Padaria, vereador Cláudio Pezão, vereadora Dona Maria, vereador Eduardo Barreto, vereador Gucci, vereador Laércio Pereira, encerrada a votação, considerado as comissões. Não havendo mais matéria a ser tratada, por encerrado o grande expediente, passemos à ordem do dia. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereadora, doutora Alexandre Dentista. Boa tarde. Pela liderança do PSDC. Com a palavra. Boa tarde, presidente. Tudo sem. O som está ruim, presidente.
Som, por favor. Obrigado. Boa tarde, presidente, nobres pares, público presente, público que nos assiste pela TV Câmara. Primeiro, presidente, gostaria de consignar o nome desse vereador para fazer parte da comissão do orçamento de 2015. Em segundo lugar, o dia 25 de outubro, sábado agora, é o dia do cirurgião dentista. Gostaria de aproveitar a oportunidade e parabenizá-los, porque no dia 25 não encontrarei todos e é uma sessão antes do dia 25. Gostaria de parabenizar os colegas cirurgiões dentistas, principalmente nossos colegas que têm um trabalho sério nessa nossa cidade. Principalmente que nós sabemos que a saúde começa pela boca e os profissionais cirurgiões dentistas ajudam muito na saúde da nossa população. Aproveitar também, senhor presidente, e parabenizar a Associação dos Dentistas, a PCD, que completou nesse ano 50 anos da nossa associação, da PCD Guarulhos, da Associação dos Dentistas de Guarulhos. E também aproveitar o tempo que me resta falar sobre a visita que nós fizemos ontem no Hospital Estela Maris. Nós, da Comissão de Saúde, estivemos presentes ontem no Hospital Estela Maris. Nós fomos lá para discutir e ver o que os vereadores podiam fazer sobre o empréstimo do BNDES. Agora, a lei determina duas situações, que ou você tem um grande avalista para esse empréstimo ou uma garantia real. Eu até acreditei que o hospital tivesse essa garantia real, bens para poder conseguir esse empréstimo. Infelizmente não tem. Agora, o que acontece? Como eles estão negativados, estão numa situação de dívida de alguns impostos, então eles pretendem fazer um outro empréstimo de 1,5 milhão com a Caixa Econômica Federal para conseguir sanar a situação de aproximadamente 2 meses de atraso do salário dos médicos, e apenas os médicos, os funcionários do banco, os funcionários do hospital estão em dia o salário. Só os médicos, porque os médicos é por contrato. São todos profissionais médicos, são pessoas jurídicas. Então, o que acontece? E como está tendo esse atraso de 2 meses, eles estão tentando, o hospital está tentando um empréstimo de 1,5 milhão para sanar esse atraso e também pagar algumas certidões para poder se regularizarem e poder conseguir um empréstimo com o BNDES. Agora, nós, nas discussões que nós tivemos ontem, nos que nós escutamos do diretor administrativo, ele nos mostrou que a prefeitura até ajuda, a secretaria da saúde até ajuda com subsídio de uma média de R$400 mil mês. E a prefeitura contrata o serviço do hospital de R$2.200.000 mês. E que esse serviço, sem estar, para eles terem lucro nenhum, esse serviço de R$2.200.000 deveria custar R$4.400.000. Então existe uma defasagem da tabela SUS de 100%. Então nós vimos isso, nós conversamos isso, discutimos isso com o diretor do hospital, e uma das coisas que a Comissão de Saúde vai fazer, inclusive hoje na reunião da Comissão de Saúde, eu já pedi para convidar o secretário de Saúde para estar presente na nossa próxima reunião da Comissão de Saúde, e nós iremos cobrar do secretário que a prefeitura possa aumentar esse subsídio mensal, de vez de R$400 mil mês, para R$2 milhões mês, para poder mais ou menos equilibrar o que realmente o hospital deveria estar recebendo, para poder se manter mais ou menos um equilíbrio nessa tabela SUS que tem mais de 10 anos, que não é reajustada e está uma defasagem de 100%. Agora, a prefeitura ajuda, mas se ajuda a continuar nesse pequeno montante, daqui a pouco se acontecer alguma coisa com o hospital, se o hospital vir a fechar, a prefeitura imediatamente tem que abrir uma unidade de saúde para poder pegar esse pessoal que está ali precisando do hospital, eles não podem ser jogados ao relento, porque a saúde é responsabilidade do nosso município. Então o secretário tem uma responsabilidade muito grande, pelo artigo 151, presidente. Com a palavra.
o secretário da Saúde tem uma responsabilidade muito grande com a saúde dessa população. Então, hoje eu vejo que se a prefeitura ajudar o hospital para poder só pelo menos ter uma tabela mais ou menos equilibrada, isso ajudaria muito o hospital, porque o hospital tem uma dívida de 50 milhões e mês a mês o hospital tem um desequilíbrio financeiro para poder pagar as prestações desses 50 milhões, que tem 31 milhões de dívida com a própria Caixa Econômica. E também o que acontece, o vermelho que essa dívida deixa para o hospital mês a mês. Então, nós estaremos cobrando do secretário da Saúde para que a prefeitura possa ajudar o hospital numa média de 2 milhões, num repasse mensal de 2 milhões. Muito obrigado, senhor presidente. Informo aos senhores vereadores que do item 1 até o item 10 estão prejudicados por falta de parecer. Item 11, senhor secretário, para a leitura. Segunda discussão e votação do texto do substitutivo número 1, apresentado ao projeto de lei 7593/2013, denominação de praça inominada existente entre a Rua Brasília de Minas e Rua São José da Laje, sem nomenclatura oficial existente no Parque Alvorada, de Praça Elizabeth Antunes. Autor, vereador Edmilson Americano. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Está revogando. Vereador Geraldo Celestino, vereador Edmilson Americano, vereador Gileno, vereador Pastor João Barbosa, vereador Laércio Pereira, vereador Lamé, vereador Pastor Anistaldo, vereadora professora Eneide. Encerrada a votação, aprovado a sanção. Item 12, Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Rômulo Ornelas. Senhor presidente, sobre a indicação para a audiência do orçamento, eu, na condição de líder da bancada do Partido dos Trabalhadores, nós discutimos, vamos indicar o vereador Pezão para acompanhar essa audiência. Muito obrigado. Registrado, vereador. Item 12, senhor secretário, para a leitura. Segunda discussão e votação do texto do substitutivo número 1, apresentado ao projeto de lei 4312/2013. Dispõe sobre a concessão de adicional de periculosidade aos professores da rede municipal de ensino, pelo exercício da docência nos distritos com índices elevados de violência. Autor, vereador Toninho Magalhães Filho. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Vereadores? Sim. Para quanto? Eu falei para o Eduardo no dia aqui. Então, como está contra? Então, é esse o problema. Quando a gente pediu, vocês foram contra. Então, agora tem que votar contra. Você lembra? Vamos passar a legislatura passada, não vamos aumentar. Eu fui o único que fiz o projeto para aumentar e o plenário falou. E os salários é a mesma coisa. Vai aumentar para 37? Hoje? Não, hoje. Quinta-feira que vem. E o salário? Vereador Edmilson Americano,
vereadora Dona Maria, vereador Lamé, vereador Paulo Sérgio, vereadora professora Eneide, vereadora professora Marisa de Sá, vereador professor Samuel. Encerrada a votação, aprovado a sanção. Item 13. Segunda discussão e votação do texto substitutivo número 1 apresentado ao projeto de lei 5892/2013. Dispõe sobre denominação de rua sem nomenclatura oficial de Padre Dorindo de Oliveira Matias. Autor, vereador professor Samuel Vasconcelos. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Mas essas coisas tem que conversar. Conversar quarta-feira. Hã? Conversar quarta-feira. E o senhor? Também. Também? Vai ficar 75% que ganha deputado estadual. Para ficar 75% legislador de deputado estadual. Vai fazer? Como sempre foi. Mas aí se o Rômulo chegar, não temos que derrubar. Certeza. Temos que descer o cacete. Vereador Edmilson Americano, vereador Heleno Metalúrgico, vereador Cláudio Pezão, vereador Gileno, vereador Guti, vereador Luiz Mato Grosso, vereador Paulo Sérgio, vereador professor Jesus. Encerrada a votação, aprovado a sanção. Item 14, senhor secretário para a leitura. Oi? Pela ordem. Você entendeu? Para justificar o voto, Pois presidente. não. Com a palavra. Senhor presidente, nobres pares e ao público que nos assistem, fico extremamente feliz em esta casa estar aprovando essa nova nomenclatura para uma rua que fica nas regiões do sítio São Francisco, porque nós devemos aprender a homenagear aqueles que trabalham pela nossa cidade. E o padre Dorindo, que já partiu, se dedicou ao trabalho na região do sítio São Francisco, com a Igreja Católica Brasileira, fez um belo trabalho social, e agora eu acho extremamente justo que esta casa preste esta homenagem, colocando o nome em uma rua que atualmente não tem um nome definido. Então eu fico feliz, porque nós nos alegramos com a prosperidade dos nossos projetos, e ontem eu tive uma notícia muito feliz, que agora o coronel Causo é o novo comandante do CPMA-7, um homem dedicado à vida de Guarulhos, à Polícia Militar, e eu acho que é um parceiro. Vai aqui nesta justificativa também os meus parabéns ao coronel Causo. Qual que é? É o 18. Qual que é o sistema agora? Próximo é o 14. Item 14, senhor secretário para a leitura. Segunda discussão e votação do projeto de lei 2122/2013. Cria no âmbito 14. do município de Guarulhos a semana da Expo Energia Renovável a ser realizada anualmente na primeira semana de junho. Autor, vereador Daniel Soares. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Vereador Geraldo Celestino, vereador Edmilson Americano, vereadora Dona Maria, vereador Guti, vereador Paulo Sérgio, vereador pastor Anistaldo, encerrada a votação, aprovado a sanção. Item 15. Segunda discussão e votação do projeto de lei 5962/2013.
dispõe sobre o programa de orientação e assistência para pacientes com patologias neurológicas crônicas e agudas, com auxílio de profissionais de fisioterapia, fisioterapeutas no lar. Autor, vereador professor Jesus. Em discussão encerrada, discussão em votação. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Vereador Geraldo Celestino, vereador Edmilson Americano, vereador Dr. Alexandre Dentista, vereador Gileno, vereador João Barbosa, vereador Lamé, vereador Luiz Mato Grosso, vereador Novinho Brasil, vereador Paulo Sérgio, vereadora professora Eneide, vereadora Verinha Souza. Só comunicar aos vereadores que acabamos de votar a emenda supressiva do item 15. Encerrada a votação, aprovado, suprima-se. Em votação, o projeto. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Ai, ai. Vereador Edmilson Americano, vereador Dr. Alexandre Dentista, vereador Gucci, vereador Lamé, vereador Luiz Mato Grosso, vereador Novinho Brasil, vereador Paulo Sérgio, vereadora professora Eneide, encerrada a votação, aprovado a sanção. Item 16, senhor secretário, para a leitura. Segunda discussão e votação do texto substitutivo número 1 apresentado ao projeto de lei 7.079/2013. Dispõe sobre a denominação oficial para a atual faixa de saneamento situada no bairro do Bom Clima, de Praça Messias Machado. Autor, vereador Dr. Vitor da Farmácia. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Não, vai, tem o 17, aí chegou a próxima é a tua. Próximo? Eu vou falar agora. Calma. Aí eu vou explicar isso aí. Hã? Eu já vou explicar. Fazer a explicação e tal. Aí não quer levar pau. Mas eu vou votar. Calma, turco. Calma, turquinho. Vereadora Dona Maria, vereador Gileiro, vereador Gilvan Passos, vereador Gucci, vereador Lamé, vereador Novinho Brasil,
Vereador Professor Jesus. Encerrada a votação, aprovado a sanção. Item 17. Segunda discussão e votação do texto substitutivo número 1, apresentado ao projeto de lei 1036/2014, a denominação de uma praça sem nomenclatura oficial, localizada na bifurcação da rua Tapaciquara e Avenida Dr. Carlos de Campos, situado no loteamento Vila Rio de Janeiro, de Praça Antônio Vergara Stetter. Autor, vereador Dr. Vitor da Farmácia. 17. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, solicito aos senhores vereadores que tenham terminais para o voto eletrônico. Vereador Heleno Metalúrgico, vereador doutor Alexandre, vereador Eduardo Barreto, vereador Gileno, vereador Gucci, vereador Luiz Mato Grosso, encerrada a votação, aprovado a sanção. Item 18, senhor secretário para a leitura. Primeira votação do projeto de lei 49/2014. Revogação da lei 4.355/93, que proíbe o serviço de transporte de passageiros por veículos tipo furgão, também conhecido como peruas ou vans, no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Autores, vereadores Marcelo Seminaldo e Lamé. A discussão desse projeto foi encerrada. Pela ordem. A discussão desse projeto foi encerrada na sessão ordinária realizada em 21 de outubro e a votação procedida foi declarada prejudicada devido ao registro de votos inferiores a 18. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Lamé. Para encaminhar. Eu acabei de ler, vereador, que já foi encerrada a discussão desse projeto. O senhor Então posso encaminhar, posso discutir, presidente? Só justificar o voto, depois do voto dado. Não. Senhor presidente, na última... Não. Nós estamos numa já nova foi sessão. encerrada na sessão passada, vereador. É uma questão de ordem, presidente. Ah? Quando tem um projeto de lei... Certo, mas o senhor, acho que o senhor não estava, infelizmente, na última sessão, já foi feita a discussão do projeto. Posso concluir minha questão de ordem? Presidente? Não, estamos em votação. Bom, o senhor pode justificar o voto, vereador. É cerceamento de liberdade de palavra, presidente. É só para explicar, presidente. Solicito aos senhores vereadores que utilizem terminais para o voto eletrônico. É pertinente ao projeto, senhor presidente. Não é, vereador. É pertinente ao projeto. Pela ordem, senhor presidente. Portanto... Não. Questão de ordem do vereador Lamé. Nós estamos em votação. Perfeito. Pelo artigo 5.1 sobre o processo de votação. Nós estamos em votação, não existe o 5.1 em votação. Então, pessoal, Vossa Excelência pode ler o artigo, fazer a leitura? Não, nós estamos em votação. Senhor presidente, Olha, só para ficar eu vou ler de novo. Vocês compreendem? A discussão desse projeto foi encerrada na sessão ordinária realizada em 21 de outubro. É uma questão de ordem sobre a votação, presidente. É uma questão de ordem sobre a votação. A procedida foi prejudicada. A discussão do projeto já foi feita, gente. Eu tenho uma questão de ordem sobre a votação, não existe questão de ordem em votação. Eu tenho uma questão de ordem sobre a votação, presidente. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Senhor presidente, a minha questão de ordem é só para pedir para votar não nesse projeto. Depois eu justifico, senhor presidente. Bom. Tem questão de ordem sobre a votação. Você não permitiu que eu fizesse uma questão de ordem.
americano. Vocês aí que estão fazendo complô aí, eu queria explicar para vocês. Então vamos aprovar isso aqui. Já foi discutido. Vereadora Dona Maria, vereador Gileno, vereador Gucci, vereador Laércio Pereira, vereador Lamé, vereadora professora Eneide, encerrada a votação, rejeitado, arquive-se. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Lamé. Senhor presidente, para justificar, mas dentro da justificativa, eu queria comunicar a Vossa Excelência que o senhor infringiu O senhor está justificando o voto? O artigo 137. O senhor está falando. O senhor está justificando o voto? Eu estou justificando a votação. Eu estou justificando a votação, presidente. O artigo 137 do nosso regimento interno diz o seguinte, presidente: qualquer vereador poderá interromper o andamento dos trabalhos da Câmara e levantar questão de ordem, pedindo a palavra para assunto urgente, desde que não interrompa o presidente em seus encaminhamentos. E o eventual orador que peça o uso da tribuna no momento em seu tempo regimental. Portanto, senhor presidente, eu levantei uma questão de ordem sobre a votação do projeto em andamento. E o artigo 137 é muito claro nesse quesito. Mas eu queria justificar a Vossa Excelência a votação do projeto que ora discutimos. Esse projeto, na verdade, ele é oriundo do projeto 6737 de 2013, de autoria deste vereador, que na verdade alterava o artigo 1º da Lei Municipal 4.355, de 30 de junho de 1993. Portanto, há quase 20 anos atrás, essa lei foi aprovada pela Câmara dos Vereadores para, na verdade, restringir o transporte, na época, feito por vans para os trabalhadores que construíam e que trabalhavam no Aeroporto Internacional de Cumbica. 20 anos depois, muita coisa mudou, a lei passou a ser obsoleta. E o que acontece? Em volta do aeroporto, qualquer um dos senhores vereadores, dos munícipes que estão aqui, podem ir lá e está cheio de outdoor, um mini outdoor da GRU Aeroport, administradora do aeroporto, se amparando pela lei 4355, de 30 de junho de 1993, dizendo o seguinte, que por essa lei nenhuma van pode entrar no aeroporto. E por coincidência, ontem, um irmão meu estava no exterior com a família, e eu fui pegar ele no aeroporto. E por acaso nós temos uma van, tá? E nós fomos, o motorista foi com a van lá para, ele trouxe 6 malas para trazer as malas. E não poderia, não poderia. Ele tem que entrar no estacionamento, pagar estacionamento, parar o carro no estacionamento, o passageiro tem que carregar as malas, levar até o estacionamento e a partir daí pode, tá certo? Inclusive isso infringe em muitas outras leis federais, tá certo? Mas não é a questão que está aqui em jogo. Aí vários vereadores, na semana passada, esvaziaram a sessão. Outros vieram me perguntar. Os que me perguntaram, eu expliquei o que era. E aí o vereador Marcelo Seminaldo, na época, quando eu apresentei a lei, ele falou, olha, eu estou apresentando uma outra lei, revogando essa lei que você está querendo modificar. Porque a minha lei, na verdade, ela mantém a lei
mas muda e diz o seguinte: fica proibido o serviço de transporte de passageiros por veículo tipo furgão, conhecido como van, no aeroporto, exceto, aí a minha mudança na lei, exceto veículos expressamente de transporte gratuito de passageiros e que contenham esta condição impressa na sua parte externa. Ali em volta do aeroporto, para quem não sabe, tem muitos estacionamentos. As pessoas vêm do interior, de outras cidades, ou de São Paulo, deixa o carro lá e vai viajar para fora. E quando volta, pega o carro de volta. A Grua Aeroporto está proibindo que esses estacionamentos levem o passageiro até o embarque. Por essa lei, está proibindo. Outra coisa, os hotéis aqui na cidade, muitos aqui me acusam, inclusive o vereador americano, vem dizer que não sei quem dos hotéis vem me procurar, então gostaria até que me procurasse, mas ninguém me procurou, vereador americano. Gostaria para discutir melhor, mas ninguém me procurou. Os hotéis, nossa cidade é uma cidade aeroportuária, tem um monte de hotéis aqui, que geram emprego, que geram renda. E os hotéis também têm aqueles ônibus, micro-ônibus, vans, enfim, que levam os hóspedes até o aeroporto. Tá certo? Então também ficam proibidos. E aí, nesse caso, nós apresentamos esse projeto nesse sentido. Mas o projeto que foi agora votado, na verdade, ele revogava a lei, e o meu intuito não era revogar a lei, era realmente alterar a lei, permitindo que cidadão comum que quisesse ir no aeroporto, pegar a bagagem do seu parente, do seu amigo, de quem que fosse, do seu familiar, que estivesse chegando de viagem, pudesse. É um direito natural isso aí. E aí começou a surgir um monte de, vamos dizer assim, fofocas que não tem nada a ver com o objeto do projeto. Mas, independente disso, eu quero realmente dizer que é importante a gente atualizar as nossas leis. Para concluir, senhor presidente, precisamos atualizar as nossas leis pelo 151, presidente. Precisa ver se alguém vai justificar. Tem mais vereador para justificar. Então tá bom, presidente. Depois da justificativa do vereador americano, que agora espero que ele vote o próximo projeto, que realmente ele está de acordo com o pensamento dele, porque ele está certo defendendo os táxis. Agora, cidadão que quiser pagar táxi, pode ir lá, que a Grua Aeroporto é permitida, e ele pagando para os taxistas, pode. Isso aí não é errado também. Para justificar o voto, senhor presidente. Laura. Senhor presidente, eu vou ser bem rápido. Primeiramente, eu quero agradecer a todos os vereadores que votaram favoráveis, respeitando aqueles de opinião contrária, mas, particularmente, eu comungo do mesmo pensamento dos vereadores que votaram contrariamente, pela sensibilidade de terem estudado o projeto, ter visto a lei, que foi uma conquista, Lamer, nesta casa dos taxistas da época. Isso realmente prejudica uma categoria de trabalhadores que já está saturada de concorrência desleal. Nós tivemos uma audiência pública aqui, uma verdadeira concorrência desleal que acontece nesse município, por conta dos tais aplicativos Ubers, Asnus, do tal da carona remunerada, vereador doutor Léo Sandes, que fala que é o transporte gratuito, que não existe transporte gratuito, vereador Lamé. Não existe transporte gratuito. Alguém paga por isso. É lógico que os donos de estacionamento, é lógico que os donos de hotéis querem, de forma disfarçada, porque não se contentam apenas em ganhar na diária do hotel, mas embute também o seu transfer, colocando como transporte gratuito. Ora, não existe almoço de graça. Não existe almoço de graça. Pode ter certeza disso, Lamé. Quando eu falei
que procuraram Vossa Excelência, imagino que alguma categoria, consumidores, não quis dizer, alguém que o senhor falou até que gostaria que lhe procurasse, de forma alguma, mas é sempre nós somos vereadores e somos procurados por vários setores, segmentos, classe, empresariais, inclusive, nada mais, é tudo isso muito normal, não tem problema nenhum. Agora, como o vereador Lamé sabe, como esta casa sabe, eu realmente defendo, não os táxis do aeroporto, mas sim a toda a categoria de trabalhadores. Vossa Excelência, me desculpe, eu não sei se eu entendi o que Vossa Excelência quis dizer, que quem quiser o trabalhador usar a van, pode ser, está proibido. Não está, vereador Pastor João Barbosa. Não está. Lá, o trabalhador do aeroporto, que quer utilizar-se de van e de micro-ônibus, tem. O que tem que deixar bem claro, viu, vereador Lamé? Gostaria que o vereador Lamé prestasse atenção agora, para que pudesse ajudar nesse contexto. O que a Gru Airport está fazendo são duas coisas distintas. Independente de lei, a Gru Airport colocou um limitador de tamanho, de altura, perdão, para que nem ônibus, nem vans, veículos de grande porte, pudessem estacionar lá em cima, porque atrapalha o estacionamento. Não tem nada a ver com essa lei. E independente dessa lei, vereador João Barbosa, o limitador de altura vai estar lá, porque ali é uma área interna, é uma área privada, não é uma rodovia ali dentro, não é uma rua. Quem coloca sinalizações do que pode ou não pode é a Gru Airport, é o parque aeroporto, é um parque privado. Inclusive, quem determina a localização dos nossos táxis não é a prefeitura, é a Gru Airport que nós pagamos, vereador João Barbosa. Nós pagamos pelo espaço e não pagamos pouco. Nós pagamos quase 300 mil reais por mês para estar lá. Então, há de se separar duas coisas. Primeiro, com a revogação da lei, a Gru Airport vai permitir o acesso naquelas áreas? Não vai permitir, porque aquele espaço não foi feito para isso. Os próprios ônibus da Gru Airport não vão lá para cima, vereador Pastor João Barbosa. São limitadores que colocam, que na realidade, vereador, a grande maioria desses transportes são pessoas que inclusive saíram do táxi e foram para esse transporte regular, que na realidade, eu vou pedir mais além para vocês, no momento oportuno, com o vereador aqui, presidente da Comissão de Transportes, que traga uma audiência pública aqui, para cobrar da prefeitura o descaso que tem com os táxis aqui na cidade de Guarulhos. Os táxis de São Paulo estão invadindo essa cidade e não pagam um imposto aqui. Se você passa ali no aeroporto, é só passar ali no Hotel Puma, você vê a quantidade de táxis arrastando passageiros. Então nós não aguentamos mais, vereador Pastor João Barbosa. Então, um benefício, uma reivindicação que o vereador Paulo Roberto na época fez, uma conquista da categoria, simplesmente num ato a gente revogar. Então eu só tenho, em nome de todos os taxistas, não só do aeroporto, em todos os taxistas de Guarulhos, agradecer cada um de vocês. Ao vereador Gilvan, que eu me lembre, ao vereador Laércio Sandes, me lembro do vereador Eduardo Barreto, João Barbosa, Toninho Magalhães, Novinho Brasil, todos aqui que votaram contra isso, pode ter certeza, vocês não votaram com o vereador americano, vocês votaram, e os taxistas de Guarulhos serão gratos a vocês, porque vocês pensaram no trabalhador. Nós não podemos instituir o capitalismo aqui a todo custo. Nós não podemos aqui, esses barões aqui o tempo todo, vamos passar uma lei na Câmara e acabou. Esta Câmara é uma Câmara que trabalha em prol do povo. E eu agradeço em nome de todos os taxistas da cidade de Guarulhos. Item 19, senhor secretário para a leitura. Primeira discussão e votação do projeto de lei 3652/2013. Proíbe a veiculação de propaganda de bebida alcoólica, cigarros, cigarrilhas, charutos ou de qualquer outro produto fumígeno nos espaços reservados à publicidade no sistema de transporte público dentro do município de Guarulhos. Autor, vereador Daniel Soares. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico.
vereador Edmilson Americano, vereador Dr. Alexandre Dentista, vereador Eduardo Barreto, vereador Gileno, vereador Guti, vereador Luiz Mato Grosso, vereadora professora Eneide, encerrada a votação, aprovado para a hora do dia da próxima sessão. Item 20. Primeira discussão e votação do projeto de lei 788/2014. Altera a lei 6.967/2011, que dispõe sobre o uso de logradouros públicos municipais para instalação e conservação das grades protetoras e orientadoras de pedestres no município de Guarulhos. Autor, vereador Dr. Vitor da Farmácia. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Pela ordem, presidente. Conseguindo meu voto? Sim, presidente. Vereador Eduardo Barreto vota sim. Vereador Geraldo Celestino, vereador Gileno, vereador Lamé, encerrada a votação, aprovado para a hora do dia da próxima sessão. Item 21. Discussão e votação única do projeto de decreto legislativo 1252/2014. Concessão de título honorífico de cidadão guarulhense ao ilustríssimo senhor padre José Ferreira Borges. Autora, Verinha de Souza. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Vereador Gileno. Professora Eneide. Vereador Toninho Magalhães. Professora Eneide. Faltou uma falta aí, Verinha. Eneide. Encerrada a votação, aprovado. Baixe-se o decreto legislativo. Não havendo mais matéria a ser tratada, dou por encerrada a presente sessão.
Boa tarde para você que acompanhou a 59ª sessão ordinária do ano. Ela terminou há poucos instantes, foi mais ou menos 1h15 minutos, foi 1h15 minutos de sessão. Todos os itens do grande expediente foram deliberados, inclusive um projeto de lei enviado pela Prefeitura, o projeto 4294 de 2014. Nesse projeto, a Prefeitura, ela pede autorização para poder conceder auxílio moradia e alimentação para médicos residentes que integrem o programa de residência médica em Guarulhos. Eu estou aqui ao lado do presidente da Comissão de Higiene e Saúde Pública, que é o vereador Alexandre Dentista, do PSDC. Ele que vai falar um pouquinho para a gente sobre esse projeto, que a comissão deve avaliar daqui a pouco. Esse projeto acabou de ser deliberado no grande expediente. Vereador, qual que é a sua opinião sobre esse projeto, essa concessão de auxílio, moradia e alimentação para os médicos residentes em Guarulhos? Boa tarde a todos, muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. É muito importante realmente que a Prefeitura incentive novos médicos para vir para Guarulhos fazer a residência na nossa cidade. Nós temos bons hospitais na nossa cidade, como o Hospital dos Pimenta, o Hospital Padre Bento. Então, realmente é importante esse incentivo para que os médicos venham fazer a residência na nossa cidade. É um bom projeto. Vereador, o auxílio é no valor de R$ 600, O senhor acha esse valor adequado, que realmente vai auxiliar o residente que vem aqui para Guarulhos exercer aí a sua residência? De qualquer maneira, já é um auxílio a mais para o residente, porque pela lei federal de 2007, ele já tem um auxílio de aproximadamente R$ 2.300. Então é mais um auxílio que a Prefeitura, é uma contrapartida da Prefeitura para incentivar esses novos médicos. Agora, eu acredito que é um valor baixo, mas como o projeto acabou de ser deliberado, ele vai passar pelas comissões e com certeza pela nossa Comissão de Saúde, e nós vamos estar discutindo esses valores nesse projeto. No programa são abertas 34 vagas. O senhor acha esse número adequado para a residência aqui na cidade? O senhor acha que deveria ser mais ou menos? Para você ter uma ideia, o que nós temos que discutir também na comissão. Primeiro, o porquê 34 vagas? Eu acredito que na cidade já tem muito mais de 34 médicos fazendo residência nesses hospitais da nossa cidade. Agora, não sei onde eles acharam esses 34. Agora, é para os que já estão ou é para incentivar novos? Provavelmente é para incentivar novos médicos a vir para a nossa cidade, fazer a residência na nossa cidade. Então agora eu não sei aonde eles acharam o 34, que nós também vamos discutir e com certeza se a Comissão de Saúde, os vereadores acharem que realmente deve aumentar esse número, a gente faz uma emenda nesse projeto para poder aumentar o número tanto do valor e tanto também do número de pessoas que vão ser beneficiadas. E nós vamos discutir e vamos ver o que é melhor para a cidade. Então tá certo, vereador. Muito obrigada pela sua entrevista, pelas informações. Tá. E esse projeto é tão importante que incentivar a trazer novos residentes, novos médicos para a cidade, porque quem sabe, se Deus quiser, diminui a fila de 3, 4 horas que uma pessoa fica numa fila para ser atendida por um médico, um pronto-socorro, aí está uma fila absurda, gente nos corredores. Então é muito importante, queria até parabenizar a Prefeitura, o prefeito Almeida e também o secretário Carlos Germán, por esse importante projeto para estar incentivando os médicos a vir para nossa cidade. E aproveitar, dia 25 vai ser o dia dos dentistas, aproveitar a oportunidade e parabenizar todos os dentistas, todos os dentistas, tanto da nossa cidade como do nosso país. Muito obrigado. Agradeço então a sua participação no nosso Flash ao vivo. Muito obrigada. Obrigado, querido. Obrigado. A gente acabou de falar com o vereador sobre esse projeto, que foi deliberado hoje no grande expediente, agora segue para análise das comissões. Eu falei também, claro, só retomando, que todos os itens da ordem do grande expediente, foram deliberados. Agora falando da ordem do dia. Na ordem do dia, 7 projetos em segunda discussão foram aprovados. Havia projetos substitutivos desses projetos, esses 7 foram aprovados. Houve um projeto em primeira discussão que foi rejeitado. Esse projeto, ele revogava a Lei 4.355 de 1993, que proibiu o serviço de transporte de passageiros por veículos como furgões, vans ou peruas,
no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Esse projeto ele foi rejeitado, portanto será arquivado, gerou bastante discussão. Um dos autores, o vereador Lamé, o outro é o vereador Marcelo Seminaldo. O vereador Lamé ele subiu à tribuna para tentar, enfim, encaminhar a votação. Não conseguiu, porque, segundo o presidente, essa votação já tinha sido feita, a discussão já tinha sido feita na sessão anterior, então ele não pôde encaminhar a votação. O projeto foi rejeitado, depois ele subiu para, enfim, explicar o teor do projeto, falar sobre esse projeto e defender a importância de que as pessoas que vão buscar os seus parentes em vans e furgões possam ter acesso ao aeroporto sem ter que colocar a van no estacionamento. O vereador americano também subiu à tribuna e se justificou o voto contrário, justamente dizendo que isso iria atrapalhar o trabalho dos taxistas que pagam ali pelo espaço no aeroporto. Então, esse projeto gerou uma certa polêmica. A votação continuou, né? Ou seja, na ordem do dia foram votados todos os projetos que tinham parecer. E 2 projetos em primeira discussão também foram aprovados. Um deles é um projeto que proíbe a propaganda de bebidas alcoólicas, cigarros, charutos, qualquer substância fumígera, justamente nos locais reservados para publicidade no sistema de transporte público dentro de Guarulhos. Esse projeto é de autoria do vereador Daniel Soares, do DEM. E assim a gente termina, né, a transmissão ao vivo e na íntegra da 59ª sessão ordinária do ano. E você fique conosco, acompanhe toda a nossa programação, que agora tem um horário diferente. Você pode acompanhar a programação desde a 1 da tarde até a 1 da manhã. Então fique conosco, é um convite que a gente faz para que você assista os nossos programas, Ponto de Vista, Câmara em Pauta e o Jornal da Câmara. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.